E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre estratégias de day trade utilizando os candlesticks, os padrões de candle. Então fiquem de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. O padrão de candle, o padrão, né? A formação de candlesticks que a gente vai explicar hoje é conhecida como engolfo. Então, para quem não conhece ainda, o engolfo é uma das melhores formações, um dos melhores padrões de candles, né? São dois candles que formam uma figura e que a gente chama essa figura de engolfo, e é um dos melhores padrões assim para a gente conseguir ter uma ideia um pouco mais clara de para onde o mercado deve continuar indo. Então a gente vai falar muito sobre quando utilizar os engolfos, quando utilizar os padrões de candlestick de maneira geral, e porque é muito importante você continuar observando a tendência. Muita gente se esquece desses conceitos básicos de ir sempre a favor da tendência. É muito mais fácil você ir com a tendência, de você utilizar um risco-retorno sempre acima de 1 para 1, enfim, tem várias coisas que eu sempre falo nos nossos vídeos de estratégia, e no vídeo de hoje não vai ser diferente, eu também vou falar um pouco sobre isso, beleza? Começando com o candlestick, com um único candlestick, vamos entender o que é um candle. Muito provavelmente você já sabe, um candle, existem os candles de alta e de baixa, onde a gente tem várias informações, né? A gente tem as informações num candle de queda, a gente teria a informação aqui de abertura, o mercado abriu aqui, fechamento, fechou aqui, ou seja, o primeiro negócio foi nesse ponto, depois o mercado caiu até aqui, e o último negócio foi nesse ponto aqui embaixo, beleza? Então por isso que é abertura e fechamento, por isso que a cor do candle já mostra pra gente isso. Aí a gente também tem a máxima e a mínima, né? Então a gente sabe que uma das grandes facilidades dos candles é que eles mostram para a gente a abertura e fechamento. Então a gente tem todas essas informações: abertura, fechamento, máxima e mínima. Então aqui em cima a gente tem o preço máximo que aquele ativo atingiu naquele período, e aqui embaixo o preço mínimo. Por outro lado, num candlestick de alta, a máxima e a mínima continuam nos mesmos lugares, né? Afinal de contas não tem como, enfim, isso mudar. A máxima é em cima, a mínima é embaixo, porém a gente sabe que o mercado começou aqui embaixo e terminou aqui em cima, por isso que ele é verde, né? O mercado começou aqui embaixo, o primeiro negócio do dia ou da hora, ou enfim, depende do tempo gráfico que você está vendo, foi aqui embaixo, e o último negócio foi aqui em cima. Mesma coisa, máxima aqui, mínima aqui. Então olha como essa figura já mostra pra gente, enfim, todas as informações que a gente precisa, né? Mostra para nós a abertura, mostra o fechamento, mostra a máxima e a mínima, né? Aqui a mínima e aqui a máxima. Né? Por outro lado, se a gente estivesse em um candle de queda, a gente também tem a abertura aqui em cima e o fechamento aqui embaixo. Afinal de contas, o mercado caiu durante aquele período, né? E aí a cor já ajuda bastante a gente saber para que lado que o mercado está indo. Então, quando a gente observa os candles, a gente está vendo o que os players acham do mercado. Então, os candles eles mostram muitas informações para nós. Quando a gente tem uma máxima muito longa, muito longe do fechamento, então imagina que o mercado cai até aqui embaixo, vem, cai e volta, termina aqui em cima de novo. Pô, isso mostra muito para a gente, né? Mostra o quê? Que o mercado tentou cair e perdeu força. Da mesma forma, se fosse o oposto, né? Imagina que o mercado tentasse subir e fosse lá em cima, né? Subisse, e depois terminasse aqui embaixo de novo, e aí caísse, né? E viesse até aqui embaixo. Pô, isso daí mostraria bastante informação pra gente. A gente sabe que o mercado não conseguiu subir, né? Ele terminou lá embaixo. Então os candles eles mostram muitas informações, por isso que é importante você ver o candle se formando, você observar toda a formação do candle, principalmente para quem está trabalhando em time frames menores, né? Para quem está operando aí intraday, é muito importante você observar como que aquele candle, como os preços se comportaram durante toda a formação daquele candle. Então se você está vendo um candle ali, está analisando um gráfico de 5 minutos, de 1 minuto, é importante que você observe o que está acontecendo durante aquele período, porque assim você consegue entender melhor
que realmente está acontecendo com o mercado. Outra dica importante, você nunca toma sua decisão antes do candle se encerrar. Então, se você está analisando um gráfico de 15 minutos, você nunca toma a sua decisão no meio daquele candle. Isso eu estou falando para mercados mais tradicionais, né, como o mercado de ações, de Forex, enfim, qualquer ativo mais tradicional que você esteja analisando. Existem outros mercados que a gente usa, as nossas estratégias utilizam outros tipos de análise, mas vamos falar dos mercados aí que 99,9% de vocês devem estar analisando, que são os mercados mais tradicionais, ações, moedas, índice futuro, enfim, commodities. Tudo isso a gente toma as nossas decisões somente depois do candle se fechar. A gente nunca toma uma decisão durante o candle. Então, se eu estou observando um time frame, um gráfico de 5 minutos como esse, eu nunca tomo uma decisão antes do candle se fechar. Por quê? Porque eu tenho que entender como realmente aquele período, qual foi a conclusão daquele período. Por quê? Porque você vai ver que durante o período o mercado fica oscilando, ele cai até lá embaixo. Aí você fala, nossa, vai começar a cair, despencar esse mercado. De repente ele vai até lá em cima de novo. Aí você fala, nossa, não, agora vai começar a disparar. Aí ele volta para o meio do caminho, não vai para lado nenhum. E no final das contas, perde força e cai. E cai e termina aqui embaixo. Durante esse período, você tomou várias decisões erradas. Por quê? Porque você não esperou o período se concluir, né? Então, se a gente observar, os candles, eles funcionam dessa maneira. Eles vão se formando ao longo do tempo. Então, você tem que esperar aquele tempo gráfico ser concluído para você tomar sua decisão. Se a gente está falando de trades mais curtos, né? Trades intradiários. Claro que se você está olhando um gráfico um pouco mais longo, diário, semanal, às vezes até de 4 horas, aí você pode tomar suas decisões durante o período de formação do candle. Porém, a sua decisão ela tem que estar tomada, né? Então, o que eu quero dizer? Vamos imaginar que você está vendo um gráfico de 4 horas. Aí você percebe que existiu ali um sinal como do engolfo, que eu vou mostrar para vocês. Você pode tomar sua decisão durante as próximas 4 horas, né? Durante a formação do próximo candle, mas a sua decisão já foi tomada, né? E o que eu quero dizer é, para você nunca tomar sua decisão, né, durante a formação do candle. Então você está olhando lá uma determinada formação, e aí eu vou ensinar o engolfo. E aí você, antes daquele período se concluir, você achar que aquele engolfo vai ser formado. Então você está tentando adivinhar o que vai acontecer. Você não está esperando o acontecimento em si. Eu já vou explicar isso na prática e vai ficar mais fácil para vocês, tá? Então, vamos falar agora sobre o engolfo. Eu vou apagar tudo isso daqui, porque provavelmente tudo isso daqui vocês já sabiam. Vamos apagar tudo isso e pensar no engolfo em si. O que é o engolfo? O engolfo, como eu falei, é uma formação de dois candles. A gente tem, vamos imaginar, uma tendência de alta e o mercado realiza. E aí eu percebo uma formação que funciona da seguinte maneira. Eu tenho um candle menor de baixa e na sequência um candle maior de alta, né? Ele não necessariamente precisa engolfar totalmente assim. Existem variações do engolfo, que aí, enfim, as pessoas pegam alguns detalhes da formação dos dois candles, daquele par de candles, e tenta destrinchar em novas formações, né, dando outros nomes. Cara, eu tento ser mais simples em relação a isso, porque eu acho que não leva no final das contas a lugar nenhum você ficar dando nomes, enfim, para as formações. O que é importante é você entender o conceito. Qual é o conceito que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que existia um movimento de queda, né? E que aí durante um período existiu um candle de queda, e esse candle de queda ele foi totalmente engolfado por um candle de alta. Então um candle de alta muito maior do que ele veio e tomou conta dele, né? Como se fosse, você percebe que é um engolfo mesmo, ele toma conta, ele é muito maior, tanto em cima quanto embaixo. Às vezes a gente vai ter situações que ele funciona como isso daqui, e a gente já vai ver porque esse é um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, que o engolfo ele não é feito totalmente, né? Que a gente tem aqui como se fosse aqui, né? O mercado ele não pega totalmente, ele não cobre totalmente a parte de baixo.
ou não cobre, enfim, a gente não tem aqui o mercado cobrindo toda a parte de baixo, mas acaba sendo um engolfo. Por quê? Porque a gente está vendo uma reação para cima, né? O que interessa é, aqui na parte de cima, a gente tem um candle muito maior do que o candle de queda. E aí, se a gente observa o inverso, vamos imaginar, eu estou colocando em vermelho aqui só para ficar mais fácil, tá, gente? Vamos imaginar uma tendência de queda, e aí eu tenho uma formação que é a seguinte: eu estou tendo uma tendência de queda, então o mercado está vindo para baixo, e aí de repente eu tenho um pullback, né? Um movimento do mercado que o mercado tenta começar a subir, o mercado tenta começar a reagir para subir, e aí eu tenho um candle aqui relativamente pequeno, e na sequência, né, é uma tendência de queda, e na sequência eu vejo um engolfo, eu vejo um candle super grande de baixa, né? Então a gente tem um engolfo de queda aqui. Eu vou colocar isso daqui até circular para ficar mais fácil, né, para vocês observarem. Porque às vezes fica tudo, enfim, quadrado e aí pode confundir um pouco. Então é isso daqui, tá? Por quê? Qual que é o conceito disso? Vamos pensar no conceito básico e vamos pensar no que está acontecendo. Porque se você entender o que está acontecendo, você sempre vai concluir da maneira certa o que deve ser feito a seguir. Pensa no seguinte: o mercado está caindo, então eu tenho uma tendência de queda, certo? O mercado está caindo aqui, ele está vindo para baixo, beleza? O mercado está vindo para baixo, aí ele tenta respirar. Putz, tenta respirar, tenta dar uma subidinha, uma subidinha, uma subidinha. E é isso que esse candle aqui está representando, esse candle verde, tá? Uma subida. O mercado está tentando respirar contra a tendência, porque a tendência é do quê? De queda, né? A nossa tendência aqui ela é de queda. Então, o mercado está vindo para baixo, ele tentou respirar, e aí, depois dessa tentativa, né, de pullback, tentativa do mercado respirar, a gente tem o quê? Esse engolfo, esse candlezão que, cara, que ele vem e toma conta do próximo. Então, pensa no conceito. Eu tenho um mercado que os compradores estão tentando reagir, eles estão ali tentando reagir, porque a tendência é de queda. Aí eles estão tentando reagir e de repente vem um monte de vendedor, o mercado começa aqui em cima tentando reagir, vem um monte de vendedores e espanca esse mercado para baixo, né? Que a gente chama esse mercado, não são nomenclaturas, é como a gente fala mesmo. Então vem aqui dar aquela espancada no mercado até aqui embaixo. Então o mercado perde a mínima que ele tinha, né? Perde o preço de abertura que ele teve, porque lembra do conceito que a gente acabou de explicar de um candle? Né? A gente acabou de explicar sobre um candle. Epa, desculpa, gente. A gente tem abertura, fechamento. É claro que aí depende, né, do tipo de candle, se a abertura e o fechamento aqui vai ser abertura e aqui em cima vai ser fechamento, né? Pode ser o inverso. Depende da cor do candle, então depende do movimento. Então pensa no engolfo como que esse engolfo aqui que a gente está vendo, né, esse engolfo que a gente está observando aqui de queda, como isso, pô, o mercado tentou subir e aí de repente veio e espancou, engoliu tudo aquilo. Toda aquela tentativa de alta foi engolida, foi engolfada, né? Então, pô, a probabilidade de uma continuação desse movimento de queda é muito grande. E da mesma forma que aqui a probabilidade da continuação do movimento de alta é muito grande. Por quê? Porque o mercado estava vindo no movimento de alta, então a gente tem um movimento de alta do mercado, o mercado estava subindo, né? O mercado estava vindo, subindo, 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 aí deu uma realizada, caiu um pouco. Aí de repente, durante essa realizada a gente teve um candle menor, né? Parece que o mercado perdeu um pouco de força, tal. E depois dessa perdida de força, os compradores vieram e tomaram conta daquilo, engolfaram totalmente, tipo, né? Vieram ali e saíram, todo mundo saiu comprando, comprando, comprando e deu aquela engolfada no mercado. Pô, a probabilidade dessa tendência continuar para cima, continuar, né, de alta, é muito grande. Então a tendência para o mercado continuar subindo é muito grande. Beleza? Então isso é o engolfo. O engolfo, ele na verdade é aquela formação onde você vai ver um par de dois candles, né? E de alta e de baixa sequenciais. Então a gente vai ter o engolfo de alta e o engolfo de baixa. Por que o engolfo eu não precisaria mostrar ele dentro da tendência para vocês? Eu poderia mostrar ele fora da tendência.
né? Mas eu já mostrei, aproveitei para mostrar ele dentro da tendência. Por quê? Porque muita gente se confunde e acha que você deve observar os engolfos tal de forma meio que aleatória. Você viu um engolfo, você deve entrar no mercado. E não é assim, né? O que deve ser feito é você ir sempre a favor da tendência. A gente já falou muito sobre isso, né? Então, quando a gente está observando o mercado, a gente tem que sempre ir a favor da tendência. Qualquer que, enfim, seja a sua estratégia, no começo é sempre melhor você ir a favor da tendência, né? Seja no engolfo de alta ou de baixa. Então, o que que acontece? Se você observar, vamos pensar agora numa situação oposta. O mercado, ele está fazendo o quê? Ele está caindo, beleza? Então, vamos imaginar aqui que o mercado está caindo. Vindo aqui para baixo, tal, caindo. Pá, pá, pá. Aí, nessa que o mercado cai, está caindo, você observa que existe o quê? Um engolfo, né, de alta. Ou seja, você tem aqui, o mercado está caindo, aí você tem um candle um pouco menor. Desculpa, gente, eu não mudei aqui a figura. Tem um candle de queda e de repente um candlezão de alta, um engolfo. Só que qual que é a sua tendência principal? Sua tendência principal é de queda. Que esse negócio de cores eu sou chato porque eu não gosto, para não confundir a galera. A tendência principal, ela é de queda. Então a sua tendência principal, ela é totalmente de queda. O mercado tá caindo, derrubando aqui, ó, tá vindo para baixo. Beleza? A tendência é de queda. E aí você vê um engolfo de alta. Você vai nesse engolfo de alta, sabendo que a tendência é de queda? Você não vai. Por quê? Porque você está indo contra a tendência. E é por isso que eu expliquei os engolfos os engolfos certos a favor da sua tendência. Então, se a tendência é de queda, você não vai no engolfo de alta. E da mesma maneira que se você observar o mercado e o mercado estiver subindo, né, o mercado está subindo, 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 subindo cada vez mais, você não vai no engolfo de queda. Por quê? Porque você está indo contra a tendência. Beleza? Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Um exemplo bem rápido. Aqui. Deixa eu voltar. Vocês vão observar que tem um engolfo aqui. Ó. Então ele não é tão bonitinho, mas é um engolfo. Você tem um candle de alta, que é esse verdinho aqui. Depois um candle de queda. Só que a tendência é do quê? Tendência de alta. Né? Você não vai você vai no engolfo sabendo que o mercado está em tendência de alta. Aqui a gente tem outra situação parecida. Tem um engolfo numa tendência de alta. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente tem uma outra situação um pouquinho parecida. Não é tão parecida e não é tão fácil de ver, mas ela é mais ou menos o mesmo conceito. Aqui não é um engolfo, né? Mas poderia ser. Então, o que acontece? Não é porque você observa um engolfo que você vai contra a tendência. Você não olha eles de maneira aleatória. Você tenta observar o quê? Isso daqui, ó. Por quê? Porque a tendência é de alta. O mercado está vindo subindo. Certo? E aí você tem o quê? Exatamente uma formação exatamente como essa daqui, ó. Só que no momento certo. Você tem um candle de queda que é totalmente engolfado por um candle de alta, certo? E aí nesse momento sim você tem o seu trade, sua formação de engolfo no momento certo, no lugar certo, da maneira correta. Então você sempre tem que observar se o engolfo está acontecendo a favor da tendência. Um engolfo de alta, tendência de alta. Engolfo de baixo, tendência de baixo. Não adianta você querer fazer todo esse processo inverso, né? Eu vou agora, depois, caso você queira, você pode, enfim, analisar tudo isso, mas vamos observar aqui e colocar esse retângulo para você entender.
né? E vou colocar aqui o zoom mais para você entender como essa formação ela é importante, como ela é fácil da gente observar. Eu tenho a tendência de alta, certo? Deixa eu remover isso daqui, eu vou colocar uma elipse. Eu tenho uma tendência de alta, então o mercado, isso daí a gente já sabe, o mercado está vindo subindo. É isso que está acontecendo com o mercado está subindo, beleza? E aí eu tenho essa formação. O que essa formação está me mostrando? Ela está mostrando que, eu vou até tirar que eu não gostei disso aqui. Ela está mostrando para a gente que o mercado tentou cair, então, o mercado tentou cair, tentou fazer esse candlezinho aqui, né? Que a gente está observando, vermelho. Então, pô, o mercado tentou cair e ele foi engolfado, ele foi tomado pelo candle verde. Então, os vendedores que estavam tentando derrubar esse mercado aqui, colocar ele para baixo e tal, de repente se viram o quê? Totalmente engolfados, né? A galera, meu, tentou, não, chegou a hora de vender e tal, começou a tentar derrubar o mercado, os compradores vieram e falaram, opa, não, agora não vai ser assim não, agora o mercado vai subir. E foi totalmente engolfado aqui. Então a gente teve um engolfo, você vê que a máxima é muito superior a essa máxima aqui, que é um dos conceitos principais do engolfo, né? A nossa máxima é muito mais alta, né? Muitas vezes a mínima, que é um probleminha que as pessoas acabam confundindo, falam, não, a mínima também tem que ser menor, né, para ser aquela figura perfeita. Pô, não se ligue nesses detalhes, o que interessa é a máxima, no engolfo de alta, lógico, a máxima ser maior, e no engolfo de baixa, a mínima ser menor, né? Então, você está engolfando a favor da tendência, esse é o ponto, né? Então, eu voltei aqui na figura para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso de máxima e mínima. Para a gente, no final das contas, no engolfo de queda, interessa que a queda, que esse ponto aqui de queda seja mais baixo. Esse ponto de queda seja mais baixo do que essa mínima aqui do candle de alta. E no engolfo de alta, a mesma coisa. Por quê? Porque o que interessa é engolfar a favor da tendência. Então, para mim, o que interessa é o quê? O que é o mais importante aqui? Engolfar a favor da tendência. Então, o que interessa é que o mercado veio com força aqui e derrubou. E veio com força aqui e subiu. Né? Isso que me interessa. Não ficou abaixo aqui, não engolfou totalmente. Cara, são detalhes, entendeu? O que interessa é que a gente teve aqui, ó, essa máxima tomando conta da última máxima, né? Engolfando realmente. E aqui é a mesma coisa, né? O que interessa é que a mínima é uma tendência de queda, então a mínima veio ali engolfando tudo. Eu tô falando isso porque às vezes vocês vão ficar observando alguns detalhes e falar, não, mas não engolfou totalmente. Pô, cara, pensa de maneira bem direta, né? O que interessa é o mercado ter engolfado a favor da tendência. Então, se a gente está olhando uma tendência de um engolfo de alta, o que interessa é a máxima ser muito maior, né? E da mesma maneira, a gente está vendo um engolfo de queda, é a mínima ser bem menor. Então, a gente tem que ter um candle. Opa, vou até apagar. A gente tem que ter esse candle aqui sendo engolfado pelo segundo. Né? Se ele for engolfado só isso daqui acontecer, mas a gente estiver a favor da tendência de queda, beleza, meu. É o que eu precisava. Eu precisava de um sinal de queda muito forte. Da mesma maneira, se essa engolfada aqui ela for só a favor da tendência, né, só for aqui para cima, numa tendência de alta, beleza também. Eu acho que deu para ficar bem claro, né? Então, não precisa ser isso, aquela engolfada, nossa, totalmente. Pode ser só na parte de cima, né? Por quê? Porque o que eu quero ver é aquela tendência de alta, aquela força de alta tomando conta do mercado, beleza? Então você tem que ficar atento aos detalhes. Se você não entende nada de candlestick, por exemplo, no começo você vai ter que observar muito, tomar muito cuidado para não sair, né, querendo achar engolfo em qualquer lugar. Por exemplo, vou apagar tudo aqui, agora vocês vão ter que voltar ao vídeo se vocês quiserem ver de novo, tá? Então, por exemplo, você olha
né, quem acabou de começar a assistir, quem acabou de começar a usar, fala, ah, não, isso daqui pode ser um engolfo. Pô, isso daqui não é um engolfo, né? Não é um engolfo. Por quê? Porque o candle de queda está menor do que o candle de alta, né? Então o segundo candle ele tem que sempre ser maior do que o primeiro, né? Tem que sempre ser maior. Essa é a sequência, um candle pequeno, outro grande. E é claro que tem que ser a favor da tendência. Então, ah, beleza, aqui eu tenho um engolfo. Parece bonito, porém é contra a tendência. Então eu não vou fazer isso daqui, né? Ah, aqui eu tenho um engolfo, vamos imaginar. Não, não tem um engolfo. Por quê? Porque o segundo candle é menor do que o primeiro. Então é uma regra bem clara, assim, né? O segundo candle é maior do que o primeiro. Beleza? Ah, aqui eu tenho um engolfo, será, Murilo? Cara, aqui é outro padrão que depois a gente pode falar. Mas não, por quê? Porque a gente também está contra a tendência. E aqui, esse daqui é o que a gente acabou de falar, né? Aqui sim, aqui a gente tem um padrão bem legal. Então, você observar e tentar sempre tirar suas conclusões pensando muito bem no que está acontecendo no mercado, né? Não pegar, que é um dos erros mais, enfim, básicos que eu vejo as pessoas cometendo, é pegar as formações, tentar decorar aquilo como se fosse uma prova de escola e tentar achar as formações tipo no gráfico estático e falar, ah, não, aqui é um não sei o que, aqui é um engolfo, aqui é um doji, aqui é um pin bar, aqui é não sei o que. Cara, isso não vai funcionar, porque o mercado não é estático. Uma coisa é você olhar o mercado para trás e observar e falar, ah, não, isso daqui é um pin bar, isso daqui aqui eu ia, aqui eu não ia. Isso tudo é muito fácil. Outra coisa é você observar o mercado em tempo real e fazer as coisas em tempo real, observando o que está acontecendo, observando de maneira exata o que é um engolfo, ele realmente ocorrendo, e aí tomar sua decisão. Então você tem que saber o que você está fazendo e você tem que observar as coisas não como no manual, nos livros de manual, porque a figura é muito fácil vir aqui e desenhar. Né? Outra coisa é você observar um engolfo real no mercado. O engolfo real no mercado, na maioria das vezes, ele vai ser como esse aqui. Ele não vai engolfar totalmente a parte de baixo. Ele vai ser uma coisa mais, enfim, mais de você observar e perceber que, pô, o mercado tentou dar um pullback e foi engolfado, né? Tipo, se a gente estivesse observando isso aqui em tempo real, seria mais ou menos isso. Então você vai ter que aprender a observar as coisas como elas são realmente, não ficar tentando achar como está nos livros, porque os livros eles mostram figuras que são muito mais fáceis de você observar do que ficar observando o mercado em tempo real, beleza? É, Além de tudo isso, como eu falei lá no começo, você tem que, se você está observando um candle de 5 minutos, você está observando aqui que parece que está se formando um engolfo, vamos imaginar. Só que não terminou ainda os 5 minutos. Esse candle ele está se formando ainda, beleza? Então as coisas não terminaram, tá indo para baixo, para cima, tal. Você não toma a sua decisão até o engolfo ser formado, beleza? Você nunca toma a sua decisão antes do candle ser formado, ser finalizado e você, enfim, ah, beleza. Então eu tenho um engolfo realmente, chegou a hora, eu vou operar, porque está a favor da tendência e tudo aqui. Outro ponto muito importante para terminar é a questão do risco e retorno, porque você deve estar se perguntando, bem, beleza, eu achei um engolfo, e aí, como que eu faço para operar? Na verdade é bem simples, você coloca o seu stop loss aqui, abaixo do engolfo, se você puder colocar abaixo da mínima é até melhor, beleza? Então você coloca o seu stop loss aqui embaixo, porque dessa maneira você vai estar super seguro em relação à sua operação, então você deixa aqui seu stop loss, se eu entrar se der tudo errado, e esse engolfo for um falso sinal, porque isso aqui não é um santo grau, isso aqui, enfim, é um padrão de candle que falha, como qualquer outro, por isso que você tem que ir a favor da tendência e tal, porque tudo isso aumenta as suas probabilidades. Então vamos imaginar que você deixa seu stop aqui, seu stop loss, né? Vou colocar só um S aqui para vocês saberem que é o stop loss, e usa aquela relação de risco-retorno 2 para 1. Então você vai, se o seu stop está aqui, e sua entrada está sendo aqui, você está começando a sua operação aqui, o seu objetivo ele vai ter que ser 2 vezes esse seu stop loss. Então, o ideal é que você trabalhe com um objetivo, um take profit que seja 2 vezes esse seu stop loss. Então, a gente não teria
batido ainda no nosso take profit, porque essa relação eu não gosto de mudar. Eu sei que por mais que é um padrão aí de candlestick muito bom, eu acho que você trabalhar com risco e retorno menor do que um acaba, no longo prazo, dificultando muitas coisas, tá? Então, o seu objetivo, a melhor coisa é você sempre traçar o seu objetivo para 2 vezes ou mais, 1,5 vez no mínimo, do mínimo, do mínimo. Mas eu prefiro usar 2 vezes para cada um. Então, para cada US$ 10 que eu arrisco, a gente estaria ganhando 200, tudo se torna mais fácil dessa maneira, beleza? Então, esse é um ponto importante, você não deixar o seu risco-retorno de lado só porque é uma formação gráfica boa e talvez uma das melhores formações de candlestick para quem está operando a favor da tendência, não é por isso que você vai deixar de lado o seu risco-retorno. E, obviamente, sempre lembrar de ir o quê? A favor da tendência. Ir contra a tendência, cara, é o começo do fim. É muito difícil você, como enfim, principalmente se você estiver fazendo operações super curtas de scalping e tal, você ir contra a tendência é muito difícil. É melhor você ir a favor da tendência, tudo vai se tornar mais fácil, porque dessa forma você, enfim, está sempre indo junto com o mercado, né? Então, no mercado é muito mais fácil você ir junto com ele, você ir na mesma direção do que você tentar ficar pegando aquele. Ah, não, tô vendo um engolfo de baixa, o mercado tá todo subindo, você quer ir num engolfo de baixa. Pô, as chances de dar algum probleminha vai ser muito grande, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem até um engolfo que vocês podem observar. Se você observar aqui, a gente tem um engolfo, ó. Ah, eu vou no engolfo de baixa sabendo que a tendência é totalmente de alta. Pô, é complicado, né? Então eu não vou fazer esse tipo de coisa. Beleza? Gente, eu acho que era isso. Sobre o engolfo, são vários detalhes, como vocês observaram. Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aí na descrição do vídeo. Você pode acompanhar um pouco mais o meu dia a dia lá no Instagram. Enfim, eu estou deixando todos os links aí para vocês. Além disso, vocês podem deixar suas dúvidas, que vai ser um prazer responder. E dá uma assistida novamente no vídeo, caso você tenha ficado com alguma dúvida, principalmente em relação desse posicionamento do engolfo, porque eu sei que no começo, às vezes, podem ficar algumas dúvidas. Então dá uma assistida, reveja o vídeo, porque eu tenho certeza que depois da segunda vez que você assistir, tudo vai ficar mais simples. Fechou? Então beleza, a gente se vê numa próxima. Agradeço aí o tempo de vocês. Um grande abraço, tchau.